Pastor, eu estou endividado, passando por um momento de dificuldade. O que é que eu devo fazer? Dizimar ou pagar as contas? Então, pessoal, o pastor André aqui. Este é o canal Crente Boladão. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dizimar ou pagar as contas. O que você deve fazer se estiver passando por um momento ali de tribulação, de dificuldade financeira. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você já conhece o canal, sabe que eu trago conteúdo de qualidade. E se você não conhece esse canal ainda, faz o seguinte, assiste esse vídeo para ver o conteúdo incrível que tem neste canal, ok? Então vamos para o conteúdo. Eu só peço a sua total atenção, porque eu trouxe aqui um conteúdo de extremo valor, tá bom? Ao final deste vídeo, vou deixar um card aqui de um outro vídeo que fala sobre dízimo, obrigação ou opção. Então, se você tem essa dúvida ainda, vou deixar este card, tá bom? Eu falo sobre o conceito histórico, conceito religioso, na visão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá bom? Então, é um vídeo aqui muito bom para você assistir após terminar de assistir este vídeo, tá certo? Contextualizando aqui, então vamos dar um contexto aqui, ó. Por exemplo, marido e esposa estão sem trabalhar, tá? E somente a esposa ou o marido está trabalhando. Então o salário ali não dá para pagar as contas, o casal sempre foi dizimista fiel, mas estão passando por um momento de dificuldade. O que fazer? Dar o dízimo ou pagar as contas, tá bom? Considerações iniciais, tá? Para quem é este vídeo? Este vídeo é para quem é temente a Deus, quem tem maturidade espiritual, tá? Quem é fiel a Deus nos dízimos e ofertas, quem tem seriedade com as coisas de Deus e quem não é ganancioso. Então, se isso aqui se enquadra a você, continue assistindo o vídeo. Para quem não é este vídeo, tá? Para quem não tem temor a Deus, para quem não tem temor a Deus, espiritualmente, tu é um moleque, tu é um menino, tá bom? Brinca com as coisas de Deus, não é fiel a Deus nos dízimos e ofertas, não leva as coisas de Deus a sério e é ganancioso, está em busca aí de uma desculpa para não cooperar com a obra de Deus. Então, se você está aqui atrás de uma desculpa para poder deixar de dizimar, de dar a sua oferta, tá bom? Este vídeo não é para você, tá bom? Então, feito ali a contextualização e as considerações iniciais, vamos para o vídeo. Só recapitulando aqui, o marido, né, ou a esposa aí está sem trabalhar, somente a esposa ou o marido está trabalhando, aí estão em dificuldades. O que é que fazer? Dar o dízimo ou pagar as contas? Então vamos aqui no primeiro embasamento, tá? Tem um texto em 2 Reis 4, de 1 a 7, que vai falar ali sobre o azeite da viúva. Bom, então vamos lá. Falar de uma viúva. Essa viúva tinha um marido que era temente a Deus e agora, depois que o marido morreu, ela só tem os seus 2 filhos, tá bom? Pegar um pouco aqui do que a Bíblia nos fala, que a gente pode entender a respeito de como era o marido dela. A Bíblia vai falar que ele era crente, né? Que era temente a Deus. E então a gente pode constatar, chegar à conclusão que ele poderia ser um excelente pastor, missionário, um pregador, um excelente levita, um obreiro, um zelador da igreja, poderia ser amado pelos irmãos, querido por todos. Aparentemente, esse homem aqui, esse crente aqui, ele era uma bênção, tá bom? Porém, ele morreu, deixou dívidas para a família. Então, apesar dele ser um excelente administrador da casa de Deus, ele era um péssimo administrador da sua casa. Chegamos aqui à seguinte conclusão: como alguém pode administrar a casa de Deus se não consegue administrar a sua? Como consequência disso, a Bíblia vai dizer que os credores, que esse homem estava devendo, veio, depois que ele morreu, até a casa dele para levar os seus 2 filhos como pagamento de dívidas. Então perceba que aqui essa mulher, ela está passando por uma situação difícil, tá? Ela tem apenas os seus 2 filhos, que era quem iam dar provisão para ela. A mulher naquela época vivia bastante à mercê da sociedade, né? Havia bastante discriminação,
com relação à mulher, não podia falar dentro da igreja. Tinham várias ressalvas a respeito da mulher. Então, se ela perde os seus 2 únicos filhos, ela iria passar por grande dificuldade, tá certo? Então, o que é que ela faz? Ela vai recorrer aí ao profeta. E a Bíblia vai dizer que essa viúva, ela esperava ali uma orientação de Deus por parte ali do profeta, tá? Então, ela esperava que o profeta pudesse dar uma orientação da parte de Deus. O que é que o profeta fala para ela? Olha só, pega vasilhas aí com seus vizinhos, tá? Vai até a sua casa. Primeiro ele pergunta o que é que ela tem em casa. Ela fala que só tem ali um azeite, um pouquinho de azeite. E aí ele orienta: pede vasilha aos seus vizinhos, entra na tua casa com os teus filhos, fecha a porta e começa ali a derramar os azeites nas vasilhas. Aquelas vasilhas que estiverem cheias, você vai colocando à parte até o azeite parar. Bom, então assim ela fez e assim aconteceu. E aí, depois que aconteceu isso, ela volta para o profeta e vai pedir a orientação. Olha, eu fiz isso, tá? Aconteceu, eu tenho lá várias vasilhas cheias, o que é que eu devo fazer agora? E aí ele vai dizer a primeira coisa para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Então, a primeira orientação é: paga a tua dívida. E em segundo momento, depois que ela resolver a questão dela com os credores, ela e os seus filhos viveriam do resto. Tá? Vai, paga, vende o azeite, paga a tua dívida, depois tu e teus filhos vivei do resto. Então, por esse texto aqui, a gente chega à conclusão que a orientação, se você está passando por um momento de dificuldade, tá? Primeiro é pagar a tua dívida, tá bom? Vamos para o segundo embasamento. Então, esse daqui, o azeite da viúva, 2 Reis 4:1-7, tá? É o primeiro embasamento. O profeta diz para a mulher ali pagar a dívida dela. Vamos agora para o segundo embasamento, tá? A lei da semeadura, 2 Coríntios 9, versículo 6-7. O que é que diz a lei da semeadura? O versículo 6 diz assim, ó: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então eu creio, e a maioria crê assim, que aquele que investe na obra de Deus, Deus abençoa aquela pessoa. Tá bom? Então essa é a lei da semeadura. O quanto você semeia é o quanto você vai colher. Isso daqui vale para tudo na vida, tá? Não somente na obra de Deus, tá? Se você se dedica aos estudos, então é sinal que você pode aí também ser um bom profissional, um bom pesquisador, ter uma boa vida, tá? Porque você é dedicado aos estudos. Se você não é, com certeza você vai ter um futuro de dificuldade, tá? Então vamos lá. Então aqui na lei da semeadura, tem também a complementação dos versículos. Ele segue falando a respeito de semente e pão. Versículo 10 fala assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também dará pão para comer, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, aquele que dá semente, tá, também dará o pão. Então, Cristo, o cristão, de Deus, ele recebe de Deus semente para plantar e para investir na obra, tá? Então a semente é para plantar, para investir na obra. E pão, para que o pão? Para sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Então a pergunta é: o que é que você tem na mão, meu irmão? Você tem semente ou você tem pão? Por quê? Porque o pão é para comer e matar a fome, e a semente é para investir no reino de Deus, tá bom? Então, vamos às seguintes condições, tá certo? Se na sua carteira, na sua conta bancária, você tiver somente semente e pão, o que é que você vai fazer? Você tem condições de semear na obra, de investir na obra de Deus, tá? E
Quando você fizer isso, como o texto diz, o versículo 6, faça isso com alegria, versículos 6 e 7, tá bom? Então você terá condições de investir na obra e cuidar da sua casa. Agora, se você abre a sua carteira, a sua conta bancária, tudo que você tem é pão, quais é as coisas que você precisa priorizar? Primeiro que você não vai estar em condições de semear. Então, não se planta pão e come semente, porque a semente não mata a fome. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, meu irmão, de provação, não dê o dízimo. Você sempre foi fiel, sempre deu o dízimo, sempre colaborou, mas está difícil. Então, se você só tem pão, coma o pão, você e a sua família. Não deixe o credor bater na sua porta. Então, regularize as suas contas. Se estiver faltando comida em casa, procure a assistência social da sua igreja. Não deixe de colaborar, tá? Você não pode dar 700, 800 que você dava. Colabore com o que você puder. Faça o que você pode. Depois volte a dizimar como servo fiel que você sempre foi. Então, a orientação, com base nestes dois embasamentos aqui bíblicos, a da semeadura, tá? E o do azeite da viúva, é que você pague os credores. Se você tem semente, você semeie no reino de Deus, mas se você tem pão, meu amigo, não tem como semear, você está passando ali por um momento de dificuldade, não tem como semear pão e comer semente, tá? Não deixe o credor bater na sua porta, porque aqui também é uma forma de honrar a Deus, agir com justiça com aqueles a quem você deve, tá bom? Então, este é o vídeo de hoje. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixe nos comentários. Crente endividado, dizimar ou pagar as contas? Então, a minha orientação é que você pague as suas contas. Este é o canal Crente Boladão. E o que é que te deixa bolado? Escreva aí nos comentários, talvez a sua dúvida, aquilo que te deixa bolado. Pode ser a dúvida de alguém, pode ser aquilo que deixa alguém também bolado. E quem sabe pode ser pauta de um próximo vídeo. Eu posso gravar um vídeo a respeito do seu assunto aí, da sua dúvida, e que pode ajudar várias pessoas. Eu sou o pastor André e eu te vejo em um próximo vídeo.